Sejam bem-vindos a mais um Me Explica. Hoje eu vou falar de um assunto sobre o qual eu já falei bastante por aqui, mas que continua rendendo: o Brexit. O que aconteceu com o Reino Unido? Por que o governo mudou? Por que o parlamento foi suspenso? Vai sair ou não da União Europeia? Você vai entender tudo isso agora. Bom, não sei se todo mundo sabe, mas o Brexit foi a decisão que o Reino Unido tomou de sair da União Europeia. Como assim? Vamos relembrar rapidamente. Em 2016, aconteceu um referendo por lá. Os eleitores dos países que formam o Reino Unido votaram se eram a favor ou contra sair da União Europeia. E o que significa estar fora da União Europeia? Significa deixar de fazer parte de um sistema que integra os países europeus. Mas integra como? Por exemplo, as pessoas que são cidadãs dos países que fazem parte da União Europeia podem se mudar para qualquer outro livremente e trabalhar por lá, sem precisar de visto ou de autorização. Também quer dizer que o comércio entre esses países ocorre de uma forma livre, sem taxas ou sem impostos. A União Europeia é como se fosse um grande país que tem um monte de outros países dentro. Existem até um governo e um parlamento europeus. Então, como eu disse, o Reino Unido decidiu sair da União Europeia nesse referendo que aconteceu em 2016. Aliás, essa consulta à população gerou muita polêmica dentro dos países que são parte do Reino, antes, durante e depois da votação. O país ficou dividido entre os que queriam ficar na União Europeia e os que queriam sair. Do mesmo jeito que aconteceu no Brasil, a política ficou muito polarizada. Ficou um lado contra o outro. Muita briga, muita discussão na internet e na vida real. Já era para ter acontecido o Brexit. A primeira data era dia 29 de março de 2019, mas ela foi adiada. Nos últimos meses, o governo da Theresa May, que é a ex-primeira-ministra, tentou aprovar um acordo no parlamento, mas não conseguiu. E o que é esse tal acordo? Ele determina como que vai ser a relação entre o Reino Unido e a União Europeia depois que acontecer o Brexit. Por exemplo, quanto o Reino Unido vai pagar de multa para a União Europeia por ter saído e que direitos os cidadãos britânicos vão ter na Europa. E mais algumas outras coisas. Uma outra questão importante, muito importante, que tem a ver com o Brexit, é a questão da Irlanda do Norte. Não sei se vocês sabem, mas a República da Irlanda e a Irlanda do Norte tiveram um conflito que durou algumas décadas e acabou nos anos 90. Uma das condições no acordo de paz que foi feito era que a fronteira entre os dois países nunca seria o que eles chamam de fronteira dura, ou seja, que não haveria um controle da entrada e saída das pessoas, que ficaria como se fosse uma zona livre, sem vigilância, sem muros, sem essas coisas. Poderia haver uma circulação livre entre os dois países, e é assim que é hoje em dia. Se o Reino Unido sair da União Europeia, isso quer dizer que a Irlanda do Norte, que é parte do Reino Unido, britânica, também vai sair. Na teoria, já que a Irlanda do Norte não seria mais parte da União Europeia, deveria existir essa fronteira dura entre os dois países. O problema é que isso vai contra o Acordo de Paz dos anos 90. A União Europeia é contra que essa fronteira exista. Então a União Europeia está querendo que o Reino Unido aprove um Brexit que não contempla essa fronteira. O governo do Reino Unido está tentando negociar para, enfim, entender o que vai acontecer. Ainda não se sabe como é que isso vai funcionar na prática. Uma solução possível pode ser manter a Irlanda do Norte dentro da União Europeia e o resto do Reino Unido fora, para manter a coisa de um lado e de outro. Como se a coisa não fosse difícil o suficiente, a Theresa May, que era a primeira-ministra, e ficou primeira-ministra durante quase todo o processo depois da eleição do Brexit, perdeu a confiança do partido dela, o Partido Conservador, porque ela não conseguiu negociar um acordo com os representantes do país, do parlamento. Isso fez com que o novo primeiro-ministro fosse escolhido pelo Partido Conservador. O primeiro-ministro é o Boris Johnson. Mas o Boris Johnson também está tendo muitos problemas. Ele perdeu a maioria do parlamento, por exemplo, recentemente. Alguns políticos que apoiavam os conservadores abandonaram o governo e foram para a oposição. Ou seja, ele não vai conseguir aprovar o acordo do Brexit na Casa dos Comuns, que é a Câmara dos Deputados de lá. Então o que ele fez? Ele suspendeu o parlamento, ou seja, colocou os representantes em umas férias forçadas. Desse jeito, o Johnson espera forçar que o Reino Unido saia da União Europeia no dia 31 de outubro, que é a data mais recente, com ou sem o tal do acordo. Eu simplifiquei bastante a história aqui para vocês entenderem a ideia geral da coisa.
Mas quem quiser saber mais pode ver os links que eu sempre deixo lá no site do Me Explica e nas descrições do vídeo. Vai lá no meexplica.com para saber mais. E se você quiser saber mais sobre os assuntos do momento na política, na economia, tecnologia e saúde, siga a gente. A gente está no YouTube, no Instagram e no Facebook, sempre simplificando os assuntos mais complexos para você entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E se você gostou do nosso vídeo, dê um like e mande para os seus amigos. Até semana que vem.